Olá, tudo bem com você? Eu sou o engenheiro Hélio Alberto e hoje eu quero falar com você sobre o tema impermeabilização de baldrames e comparar este assunto com o tema como corrigir infiltrações em pé de parede ou como corrigir a infiltração devido à água que vem de baixo, a água que vem do solo e causa dano, estraga o rodapé de parede. Você sabia que o tema como corrigir infiltração em pé de parede, quando você pesquisa no Google, por exemplo, é 12 vezes mais frequente ou mais pesquisado do que o tema impermeabilização de baldrames? Sim, quando você vai lá no buscador do Google e digita impermeabilização de baldrames, você vai encontrar cerca de 100 mil resultados dando respostas ou soluções para esta pergunta ou para esse termo pesquisado. Já quando você soma ali termos que buscam soluções de como corrigir a infiltração em pés de parede, quando você soma assuntos ou perguntas semelhantes, como corrigir infiltração em pé de parede, como corrigir a infiltração devido à água que vem de baixo, como impermeabilizar a parede por dentro, termos semelhantes, quando você soma os resultados do Google, você vai encontrar ali cerca de 1.300.000 resultados. Isso significa que para aprender como fazer a coisa certa no momento certo, que é a impermeabilização de paredes, existem 100 mil consultas. Para corrigir o problema devido à ausência do serviço correto, você tem mais de 1.300.000 buscas, pesquisas ou alguém indicando solução para isso. Talvez seja essa a principal razão de tantos problemas. A ausência de pessoas se preocupando com a impermeabilização da forma correta, no momento correto. E é isso que nós vamos abordar hoje. Como é feita a impermeabilização em boa parte das obras, principalmente de casas, de residências aqui no Brasil? Boa parte das obras utilizam simplesmente a aplicação da pintura com uma tinta asfáltica. Um dos produtos mais conhecidos é o Neutrol da Vedacity. Antes de mais nada, eu quero te dizer que esse vídeo não é uma propaganda de Neutrol, de Vedacity ou de produto. Eu estou citando ele simplesmente porque é um dos mais populares. E você que acompanha, que visita obras aí rotineiramente, ou já fez uma visita em uma obra na fase ali de impermeabilização das vigas baldrames, da base da obra, do alicerce, normalmente você vai chegar ali e ver uma pintura preta naquelas vigas. Aquilo é a aplicação da tinta asfáltica. E, novamente, um dos produtos mais populares é o Neutrol. É dessa forma que as pessoas costumam fazer aí nas obras que normalmente não tem um acompanhamento técnico muito rigoroso. Elas chegam ali na fase em que a baldrame é concretada, chega ali alguns dias após, quando pode desformar aquelas vigas, e normalmente já vem ali com a pintura asfáltica nas laterais e na parte superior. Isso é errado? Isso dá certo? Bom, o que eu posso te dizer, sem sombra de dúvidas, é o seguinte: é errado e não dá certo. Agora, Hélio, por que é errado, por que não dá certo? Simplesmente porque você está falando? Não. Se você pegar a embalagem ali do produto, e por isso eu fiz questão de citar o nome de um produto, se você pegar a embalagem do produto e ver como é que é o processo de aplicação, como é que é o trabalho que deve ser feito para aquele produto ser aplicado, você vai ver que não é desta forma que é usada nas obras mais comuns
aí em todo o nosso Brasil. Ok, tudo bem. Então, simplesmente pegar a tinta asfáltica e pintar a lateral da viga, a parte superior, não é eficiente, não é certo ou é errado? Sim, é o que eu te disse. É errado, não é eficiente e não é o indicado pelo fabricante. Como é que deve ser feita a impermeabilização correta? Seguindo aí o manual do próprio produto. Você vai ter que terminar a sua viga baldrame, dar o tempo de secagem dela, o tempo de cura. Quando a viga estiver seca, você vai ter que aplicar um chapisco com um aditivo que auxilia na colagem desse chapisco. Depois do chapisco seco, você vai aplicar um revestimento, um reboco com uma argamassa que tenha um aditivo impermeabilizante. Observou aí? Nós já temos dois processos a mais. Então, depois de um chapisco que vai ter um aditivo que auxilia na colagem, na fixação desse chapisco, você vai vir com um reboco, com um revestimento, com um emboço que tenha na sua argamassa um aditivo impermeabilizante. No caso particular desse fabricante, que é a Vedacity, eles indicam o próprio Vedacity. Você vai aplicar esse revestimento nas laterais da viga e no topo, fazendo ali um fechamento do U da parte de cima da sua viga. Você vai dar o tempo de cura, o tempo de secagem desse revestimento, desse reboco, desse emboço. Não vai queimar esse revestimento com colher de pedreiro, vai simplesmente sarrafiar. E após o tempo de secagem, sim, é que você vai poder aplicar a sua tinta asfáltica. No caso em particular que eu estou citando, e eu vou mostrar para vocês aí o manual, como é que é recomendado pelo próprio fabricante, você vai aplicar a sua tinta asfáltica depois do período de secagem. E isso observando a quantidade mínima adequada de aplicação do produto, que é cerca de 500 mililitros a cada metro quadrado. Salvo engano é isso mesmo, mas nós vamos poder ver isso direitinho no manual. Então você veja bem, é muito diferente de como é feito na maioria ou em boa parte das obras do Brasil. As pessoas desformam as vigas e vêm já imediatamente, aplicam ali a tinta asfáltica, e isso sem observar, muitas vezes sem observar o prazo de secagem entre demãos. Muitas vezes é feito em um único dia. Em alguns lugares você chega, a tinta asfáltica nem deu cobertura total sobre a viga. Ainda que desse, não funcionaria, porque não é assim o recomendado, a especificação do próprio fabricante. Então, tirando aí esse processo que é o errado, como é que é o correto? Você vai ter o processo do chapisco. Você vai ter primeiro o processo da secagem da sua viga. Depois, você vai ter a aplicação do chapisco, que precisa ser seco também. Depois, tem que aguardar o tempo dele secar, o tempo dele curar. E depois, você vem com um revestimento que vai ter um aditivo impermeabilizante. E por último, o quarto passo, você vai ter a aplicação da tinta asfáltica. Esse é o processo correto. Demanda tempo, não acrescenta tanto custo na obra. Normalmente nessa fase as pessoas estão com muita pressa de ver a obra subindo e elas não observam esse cuidado. Só que depois que as pessoas concluem as obras e que o morador chega ali no local, passa alguns meses, ele começa a ter esse problema. E aí, ano após ano, você vai ter o problema ali da infiltração nos pés de parede, você vai ter ali aquelas soluções arrancando a pintura, arrancando o reboco, fazendo tratamentos paliativos, ou pior ainda, aqueles tratamentos
aquelas intervenções em que você vê a pessoa cortando o pé de parede todo, botando em risco a própria segurança da obra para dar solução em um problema que podia ser facilmente resolvido lá na origem, de forma barata. Eu digo isso, de forma barata, porque a aplicação do processo sugerido no próprio manual do fabricante, ela não acrescenta tanto custo, é assim, acrescenta prazo, mas é o prazo necessário para você ter uma obra eficiente, uma casa sem problema de infiltração nos seus rodapés, nas suas paredes, na base ali da sua casa. É barato, só demanda mais prazo. Agora, se você não fez isso e tem um problema, eu vou te mostrar aí alguns exemplos de soluções que as pessoas dão. Veja quanto tempo mais você vai ter que conviver com obra. Veja quanto é o custo acrescentado nesses tipos de soluções. E veja que provavelmente as empresas que fabricam e vendem impermeabilizantes devem sim ficar muito felizes com o resultado, porque eles vão vender muito mais produtos durante o prazo que você habitar aquele local ali sem conseguir dar solução. E você pode ter uma solução muito simples sendo feita na hora certa. Agora que, só para concluir a abordagem do nosso assunto, do nosso vídeo aí, a nossa intenção era falar aqui sobre a impermeabilização de vigas baldrames, como é que é a forma correta de fazer, e comparar este tema com o tema da correção de infiltrações em pé de parede. Então, eu levantei ao longo do vídeo para você que o processo de fazer, de executar a impermeabilização da viga baldrame, ele é relativamente barato, não é complicado, é um serviço de pedreiro bastante básico, mas requer tempo, no tempo certo, requer cuidado e disposição para fazer a coisa certa. Ao passo que a ausência desse trabalho feita de forma correta vai te acarretar muito prejuízo, muito dano na sua construção enquanto você estiver ali habitando e muito custo. Então, o pouco prazo que você vai perder lá no início da sua obra para fazer a coisa certa, no tempo certo, você vai ganhar muito em resultados para quem vai habitar a obra posteriormente, que não vai precisar de ano a ano estar quebrando ali o pé de parede, aplicando produtos que dizem ser mágicos e não resolvem, ou partindo para aquelas soluções realmente muito agressivas, em que você bota em risco ali até a própria segurança da sua obra. Então é isso que eu queria trazer para você aqui hoje. Você que é construtor, você que vai contratar o serviço de um empreiteiro, todos que estão envolvidos aí no processo de construção, eu te digo que a ausência deste cuidado, a ausência de fazer a coisa da forma certa, é muito mais comum do que se pode imaginar. Eu visito, eu faço vistorias de obra regularmente e é incrível como é muito mais comum você ver a coisa errada do que a coisa certa.
O produto que eu comentei, não que eu indiquei, o produto que eu mencionei que é o mais popular, o Neutrol da Vedacity, ele indica para você ali um procedimento, uma forma de fazer. Existem, logicamente, outros vários produtos no mercado. Quando você for utilizar outro produto, veja ali o manual, como é que ele indica o modo de fazer a impermeabilização da base da sua construção, do alicerce da sua construção, das suas vigas baldrames. Se o produto não indicar uma forma de fazer, é porque ele não é um bom produto. Então você não compre, você não use. O produto tem que dizer como é feito, o produto tem que se referenciar nas normas técnicas. Afinal de contas, um imóvel, a construção de uma casa é um investimento de altíssimo custo, que a maioria das pessoas, a maioria da população do Brasil tem muita dificuldade de fazer esse investimento, de conseguir construir a sua casa própria. Então, um investimento dessa envergadura precisa de atenção em todas as suas etapas para que você tenha um imóvel aí durável e sem custos de manutenção que podem ser, sim, desnecessários, observando os cuidados básicos necessários. Muito obrigado por nos acompanhar. Esse é o canal Gerência de Obras. Eu sou o engenheiro Hélio Alberto. Um forte abraço e até a próxima. Olha, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ajude o nosso canal a crescer. Forte abraço, até a próxima.